Olá, gente! Aqui é sua leitora irreparável para falar com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de julho. Esse vídeo tá saindo atrasado? Tá, claro que está saindo atrasado. Quase 2 meses de atraso. Mas a pessoa aqui esqueceu completamente de gravar esse vídeo em agosto. Ok, em agosto eu li 5 livros. Foi um mesinho ruim pra mim de leitura, mas eu li 5 livros. Vou falar um pouquinho pra vocês sobre eles, bem rapidão mesmo, viu, gente? Eu li o Alice e as Armadilhas do Outro Lado do Espelho, que é esse livro do Maynak Daha, que é da Única, que foi um livro que, igualmente o primeiro livro, eu não gostei da continuação, tá? Eu insisto, porque eu sou de insistir em série, dificilmente eu abandono uma série, mas é uma insistência que não foi muito válida, não, nesse caso não. O que acontece com esse livro? Eu gosto da proposta do Maynak em criar ali uma Alice no País das Maravilhas misturado com uma distopia meio zumbi. Eu gosto disso que ele faz, eu gosto de onde ele ambienta a situação, a história, que é na Índia, que é uma coisa que a gente vê pouco se tratando de fantasia, distopia, mas eu não gosto de como ele conduz a história. Aqui a gente vê uma coisa muito mais política do que a gente viu no primeiro livro. O primeiro livro é mais apresentação, aqui uma parte muito mais política de como funciona essa política meio distópica aqui nesse livro. Mas ainda assim continuei sem curtir, eu não curto a protagonista dessa história, ela não me cativou, possivelmente porque o livro vem em terceira pessoa e isso distancia muito o leitor do personagem, né? Então ou o autor tem um jogo de cintura muito bom para conduzir ali em terceira, ou não vai funcionar, como foi o caso aqui desse livro. Mas enfim, vou deixar o link pra resenha aqui embaixo, e se vocês quiserem, dê uma passadinha lá pra saber melhor o que eu achei, beleza? Também li A Sociedade de Santa Zita, que é da Ruth Rendell, que é da Bertrand. Esse livro com essa capa que eu adoro, mas infelizmente também não rolou comigo. Por quê? Porque esse livro vai apresentar ali empregados de casas de pessoas ricas de Londres, e meio que um clube que eles formam ali pra falar mal dos patrões, pra conversar sobre o emprego deles e tal. E a gente tem núcleos diferentes de personagens, né, esses empregados e esses patrões, e acontece uma coisa aqui no meio dessa história, que é o que vai mover a história, só que eu achei tudo muito superficial. Então os personagens que são os empregados, nenhum deles são cativantes, porque todos eles são muito rasos, e é uma coisa que eu achei que a autora poderia ter trabalhado melhor aqui dentro da história. A mesma coisa funciona aos patrões, e a autora ela meio que foge ali da ambientação do que ela traz no século XXI, mas parece que ela está escrevendo sobre o século XIX, saca? Então isso me incomodou durante a leitura. Fora que os personagens são altamente desprezíveis. Não é que eles não sejam cativantes, eles são desprezíveis. E isso também foi outra coisa que me chateou durante o processo de leitura. Então assim, a proposta era boa. A proposta me lembrava um pouco do Downton Abbey, do Assassinato em Gosford Park, mas não rolou. Ela não soube fazer isso aqui. O incrível é que a Ruth Rendell é uma autora muito conhecida lá fora, pelos mais variados livros. As pessoas gostam muito dos livros dela, mas eu acho que entra em comum acordo comigo que as pessoas pensam lá fora, porque esse livro não é bem cotado também no Goodreads, então não foi só eu, né? Aí daí a gente tem também A Garota Perfeita, que é da Mary Kubica, que é da Planeta. Esse livro é um thriller, e é um thriller muito bacana. É um thriller que você vê aqui dentro sobre um sequestro de uma menina, e você vê a perspectiva do sequestrador, da mãe da menina e do policial, detetive que está investigando o caso. E não é um livro todo focado nessa menina sequestrada, no fato da menina ter sido sequestrada, ter retornado, e ela ter retornado de um jeito que não era para ela ter retornado de um sequestro, e você vai entender tudo que se passa ali por trás. É um livro muito bacana. Eu acho que no meio ele dá ali uma queda em relação à velocidade. Eu acho que livros desse tipo tem que ter uma certa velocidade, um manejo no meio deles, para que não fique cansativo. E esse aqui dá uma queda, mas assim, o final é muito revelador, é muito bacana. E eu acho que como thriller psicológico ele super funciona. Então quem gosta do estilo, fica aí, A Garota Perfeita. Então, o outro livro que eu li foi Como Viajar Sozinho em Tempos de Crise, que eu acho que é Hermes Galvão, Falcão, alguma coisa assim. E aí o que acontece com esse livro é o seguinte, ele é um guia, ele tem a intenção de ser engraçado, de ser bem despretensioso, só que não funcionou comigo, porque a despretensão do autor, ele pra mim soou como pretencioso, sabe? Ele soou agressivo em alguns momentos, com algumas classes sociais ali que ele encontra nos aeroportos da vida, como velhos, orientais, mães que amamentam. Nessa parte eu me senti pessoalmente ofendida, porque ele tira uma onda assim escrachada de mães que, de acordo com ele, botam o peito pra fora ali pra amamentar na frente dos outros, como se fosse a coisa mais comum do mundo, quando de fato é a coisa mais comum do mundo. Então eu achei muito ofensivo algumas piadas dele, eu não gostei, eu não me senti à vontade com aquilo. E eu acho que, como eu, muitas outras pessoas que leram o livro se sentiram ofendidas em algum momento com essas situações. Agora sim, foi o que eu comentei
no Snapchat, eu acho, compra o livro dele quem quer, lê o livro dele quem quer, ninguém é obrigado a gostar, as piadas dele funcionam pro público dele, sabe? Então assim, se você não gostou da piada, fecha o livro, deixa pra lá, não compra o livro de uma pessoa assim, tá? Se eu soubesse que o livro é desse estilo, eu provavelmente não teria pedido, mas eu pedi, tive que ler, resenhei, pronto, foi. Mas não é um livro pra mim, não concordo com as coisas que ele... Tá, eu não sou uma viajante, provavelmente algumas coisas que ele colocou ali, algumas situações em aeroportos eu ia me sentir mal, assim, tá passando, eu não ia gostar também de estar passando, mas poxa, olha a forma que você fala, sabe, piada tem hora, tem lugar, e é o que eu penso, eu acho que você consegue fazer graça sem ser agressivo, sem ofender os outros. E o último livro que eu li foi Rebelde do Deserto, da Awen Hamilton, eu acho que assim se pronuncia o nome dela, que é esse livro belíssimo, que é um livro que eu amei, é o primeiro de uma série, é um livro bem fininho, e eu tô apaixonada por esse livro, eu acho que ele transmite muito aquele clima deserto que eu curto muito, que eu comecei gostando em O Alquimista, e de lá pra cá todo livro sobre deserto que eu pego, eu acabo me afeiçoando bastante, graças ao Alquimista, então esse aqui segue muito essa linha. Tem uma protagonista que não é muito mimizenta, eu curto isso, vocês sabem que eu odeio protagonista que é muito cheio de lero-lero, e não é o caso da personagem aqui, ela é maravilhosa. O protagonista masculino daqui também funciona perto dela, eu acho que eles formam uma dupla muito legal, não necessariamente romântica, mas eu digo em combate, sabe? Como amizade, como se eles formassem um indivíduo único ali dentro dessa história, para que a história funcione. A gente tem passagens de ação maravilhosas, a gente tem passagens, a parte mística da história, sabe? A parte mística do deserto é incrível. Então a autora construiu de uma forma que você é super sincera ali, você praticamente sente o cheiro da areia do deserto, você sente o vento cheio de areia, então assim, isso é incrível. O que ela fez aqui nesse livro foi maravilhoso, eu que curto esse tipo de livro me imergi completamente, estou super ansiosa pelo próximo, então fica aí a dica. Vocês leram alguns desses livros? Se você leu algum desses livros, comente aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês têm vontade de ler. Curtam o vídeo aí para ajudar a divulgação do canal. E se vocês não são inscritos, se inscrevam. Se vocês estão vendo esse vídeo por outras plataformas, tem sempre o botãozinho de se inscrever que fica aqui na lateral, então clica lá. É isso aí, pessoal. Beijo, até a próxima.